Cirurgia de endometriose e infertilidade. Eu sou o Dr. Roger Bessot, cirurgião geral, atuo em cirurgias pélvicas há mais de 20 anos e hoje vim falar sobre endometriose. A cirurgia de endometriose é sempre indicada em pacientes com diagnóstico de infertilidade. Alguns pacientes nos perguntam sobre, após a cirurgia, quando que deve começar a tentar engravidar. A gente relaciona isso ao volume de doença. Então, pacientes que têm ressecções maiores, pacientes que têm ressecção intestinal, muita ressecção peritoneal, a gente sugere que o paciente espere o processo cicatricial passar. Então, isso leva em torno de 2 meses para liberar o paciente para a tentativa de engravidar. Pacientes com lesões menores, com ressecções menores, a partir de 30 dias já pode tentar engravidar. A gente chama de janela, ou maior oportunidade de conseguir engravidar é no primeiro ano, sendo que nos primeiros 6 meses é o melhor resultado. A gente tem muitos pacientes também que são encaminhados pelos médicos fertileutas para tratamento primário da endometriose, tratamento cirúrgico, antes de pensar em fazer a fertilização in vitro. Por quê? Muitos pacientes têm muitos focos de endometriose, muito comprometimento peritoneal e alguns serviços de fertilização tentam fazer sem sucesso e alguns serviços já pela experiência e pelo que se enxerga nas imagens, já indica direto o paciente primeiro fazer a remoção das lesões para diminuir o processo inflamatório para tentar a FIV. Então é muito comum receber paciente de serviço de fertilização para primeiro fazer a cirurgia para depois fazer a sequência da fertilização. A explicação científica do porquê a endometriose impede que o paciente consiga engravidar. Não é um único fator. Os fatores podem ser fatores inflamatórios, formação de anticorpo contra o tecido endometrial ectópico, essa palavra significa fora do local original. Então o que acontece? A endometriose são tecidos muito semelhantes ao endométrio e leva isso em consideração, muito semelhante ao endométrio, em outras localizações que não na parte interna do útero. O organismo reconhece esse tecido como tecido errado, ataca ele com algumas substâncias químicas que o nosso organismo usa para matar bactérias e qualquer outro tecido errado, e também com o tempo desenvolve anticorpos. Esses anticorpos eu explico aos pacientes que é igual a uma chave para uma fechadura. Então eu vou ter uma chave específica para poder abrir uma fechadura específica e não adianta botar outra chave ali. O anticorpo é isso, ele vai reconhecer a superfície desse tecido e vai ajudar as células de defesa a matar esse tecido, fazendo um processo inflamatório que causa dor e depois um processo cicatricial fibrose que também pode causar dor ou não. Esse anticorpo que eu falei antes, ele ataca um tecido semelhante ao endométrio. Então, o endométrio que está lá no lugar certo, de boa, coitado, também é atacado por esse anticorpo e promove um processo inflamatório no endométrio do paciente. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente remove todos esses tecidos errados e daí a importância de uma cirurgia bem feita, uma cirurgia com remoção completa. Por isso que eu falo que um paciente que faz uma cirurgia e deixa lesão para trás, tem lesão intestinal, mas é pouquinho, eu vou deixar. Não existe explicação nenhuma para fazer isso. Então, a remoção é completa, o organismo passa a não reconhecer mais tecido errado, para de produzir anticorpos, esses anticorpos vão caindo a quantidade até um ponto que não tem mais anticorpo, ou tem uma quantidade muito pequena, e aí com isso o endométrio normal volta ao seu estado normal, não mais inflamado, e o paciente consegue engravidar. Então, esse é um dos mecanismos. Outros mecanismos que a cirurgia ajuda, às vezes o paciente tem acotovelamento da trompa, o paciente tem um processo inflamatório onde está fazendo uma pelve congelada, então com a cirurgia a gente libera todos os tecidos e devolve a anatomia normal que o paciente era para ter antes da doença, que tinha antes da doença. Então isso é um outro mecanismo que também ajuda para que o paciente volte a conseguir ter a chance de engravidar. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto comentado, ou se você tem alguma história para falar sobre esse assunto, pode botar seus comentários aqui embaixo.